Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez para ministrar-lhes uma palavra da parte de Deus aos seus corações, crendo que certamente o Espírito Santo, conhecendo a necessidade de cada um, vai falar conforme a sua vontade para cada um dos nossos corações. A palavra de Deus nos diz, no Salmo de número 23, versículo 4, uma expressão conhecida em nosso meio, mas que nos traz uma lembrança muito forte do cuidado de Deus sobre a nossa vida. Quando o salmista expressa a seguinte fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Salmos capítulo 23, versículo de número 4. Há um ditado árabe que diz o seguinte: somente sol e nenhuma chuva produz um deserto. Somente chuva e nenhum sol produz inundação. Se a gente nunca tivesse um dia chuvoso, por certo nossa vida seria seca. Se nunca tivéssemos um dia ensolarado, com certeza a nossa vida seria encharcada. São tempos bons e tempos difíceis que nos fazem amadurecer. Na realidade, a vida é uma mistura de tristezas e alegrias, vitórias e derrotas, sucessos e fracassos, montanhas e vales. Por isso eu quero meditar com você neste momento sobre do vale para o rio, ou como sair do vale para o rio. Em primeiro lugar, a boa notícia que nós temos é que Deus está presente mesmo quando passamos por vales escuros, por nossos dias de escuridão. Como diz a sua palavra, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Na Bíblia, o termo vale é usado com referência aos tempos difíceis da nossa vida. Alguns exemplos de vales que nós podemos citar na Bíblia Sagrada são os seguintes: o vale mencionado por Josué, que é o vale da desgraça, e puseram em cima dele um montão de pedras. É por isso que o nome daquele lugar é Vale das Desgraças, ou Vale da Desgraça, Josué capítulo 7, versículo de número 26. Davi menciona também um vale, que é o Vale Árido, o qual, passando pelo Vale Árido, faz dele um manancial, Salmos capítulo 84, versículo de número 6. Temos também o profeta Oséias, que menciona o vale da aflição, nos dizendo: e transformarei o vale da aflição em uma porta de esperança. Oséias capítulo 2, versículo de número 15. No Salmo 23, versículo 2, nós encontramos o salmista Davi se expressando da seguinte forma. Davi fala do vale da sombra da morte. Em hebraico, essa expressão significa o vale da escuridão profunda. Então nós podemos depreender desta leitura e nesta meditação de algumas verdades que nós podemos estar tirando sobre o vale. Então, quais são as verdades sobre os vales? Pelo menos há 3 fatos que nós podemos citar a respeito dos vales que queremos compartilhar com você, meu irmão, com você, minha irmã, com você, meu amigo, minha amiga ouvinte da Palavra de Deus. O primeiro é que os vales são inevitáveis. Uma verdade que nos faz entender que os vales são inevitáveis. Eles vão acontecer. Conte com isso. Você ou acabou de sair de um vale, ou está passando por um vale, ou está a caminho de um vale. Se você analisar, isto é uma perspectiva da vida de qualquer ser humano. Depois de cada montanha vem um vale. Jesus foi bem realista a esse respeito.
Em João capítulo 16, versículo 23, nós encontramos o mestre afirmando o seguinte: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. A questão não é se acontecer, mas quando. Experimentamos sofrimento, tristeza, doença. Há tempos de frustração, fracasso, fadiga. Faz parte da vida normal. A segunda verdade que nós podemos depreender sobre os vales é que os vales, eles são imprevisíveis. Não é possível planejá-los, agendá-los, demarcá-los. Os vales vêm justamente nas horas mais inesperadas. Algumas vezes, um pneu do seu carro furou em hora apropriada? Simplesmente acontece. E geralmente, quando menos se espera, nas horas mais inconvenientes. Os vales chegam de repente. Eles são imprevisíveis. Você já percebeu como um dia bonito pode se tornar num dia terrível? Um telefonema, uma carta, um diagnóstico médico, um acidente. Uma desgraça vem atrás da outra. De repente, as nossas barracas são destruídas e as suas cortinas são rasgadas em pedaços. Assim se expressou o profeta Jeremias no capítulo 4 e o versículo 20. A terceira verdade sobre os vales que nós podemos também tirar desta leitura é que os vales eles são imparciais. Ninguém está imune contra vales. Ninguém tem isenção de dor e sofrimento. Ninguém recebe passe livre de problemas. Todo mundo tem problemas. Imagina você, pessoas boas e não tão boas. Vales não são uma indicação de que você é necessariamente uma pessoa má. Significa que você é uma pessoa. A Bíblia deixa claro que coisas boas acontecem para pessoas más e outras vezes coisas más acontecem para pessoas boas. Em Mateus capítulo 5, versículo de número 45, Jesus declarou: Ele faz o sol brilhar sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Mateus capítulo 5, versículo 45. Quando a gente passa por uma situação difícil, um vale, a primeira reação é sempre: por que eu, Senhor? Você acha que você deveria ficar isento dos problemas? Que você deveria ser a única pessoa que nunca tem uma tragédia, prejuízo, perda de um ente querido? Ao invés de dizer, por que eu? Reconheça que vales vão acontecer, porque você é um ser humano. Lembre-se de que aqui não é o céu ainda. As coisas não são perfeitas aqui. Há problemas e dificuldades. Os vales vão acontecer para pessoas boas, cristãs. Os cristãos passam por vales assim como qualquer outra pessoa, meu irmão. Ficam decepcionados, ficam doentes, sofrem tragédias, perdem pessoas queridas, têm dificuldades financeiras. O povo de Deus tem problemas familiares, passa por vales assim como as demais pessoas, mas existe uma diferença, e é uma grande diferença. A diferença para o cristão não é a ausência do vale, mas a presença do pastor. Deus está conosco. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Josué capítulo 1, versículo de número 5. Lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mateus capítulo 28, versículo de número 20. Eu quero orar com você nesta hora. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração e oremos ao Senhor. Pai querido, na Tua presença nós nos encontramos e Te agradecemos, Senhor, por este momento de aqui estarmos reunidos em oração, buscando a Tua face, buscando a Tua presença, por todos aqueles que estão ao alcance da nossa voz e com certeza de alguma forma têm passado por algum tipo de vale, Senhor. Há pessoas nesta hora que estão no leito de dor, há pessoas nesta hora que estão em momentos difíceis, momentos de depressão, momentos de medo, momentos de angústia, algum momento de dificuldade. Mas o Senhor tem o poder nesta hora para, assim como a Tua palavra nos afirma, que o Senhor nos protege no vale, que o Senhor possa ir de encontro a esta vida agora,
e, Senhor, protegê-la, salvá-la, tirá-la dessa dificuldade. E se assim o Senhor permitir e for a sua vontade, desta pessoa estar passando por este processo, que o Senhor possa dar graça, possa dar entendimento para que esta pessoa possa compreender os teus desígnios e os teus propósitos. Portanto, Senhor, fica com cada um de nós, fica com os teus filhos e que a tua bênção possa estar sobre cada um. Nós oramos a ti, já agradecendo pela vitória, em nome de Jesus. Amém, Senhor.